Concreto solar com pó de alumínio ou concreto solar com espuma? Qual é mais vantajoso se fazer? Qual é mais prático? Qual é mais barato? Existe diferença entre eles? Bom, se você não conhece concreto solar com pó de alumínio ainda, você deve ter ouvido falar já de Selucon, Precon. São empresas que trabalham fazendo concreto solar aqui no Brasil, mas usam essa técnica. E agora, nessa aula aqui, eu vou explicar para vocês detalhadamente qual é mais vantajoso a fazer. E aí, para você ter uma ideia e tirar um norte de com que você vai fazer o seu bloco de concreto solar. Eu, quando criei o Gigabloco, nunca utilizei o concreto solar com espuma para fabricar os meus blocos. Sempre utilizei o pó de alumínio, ou o EPS, ou outro agente para fazer concreto leve. Mas algumas pessoas começaram a fabricar no Brasil concreto solar e fazer inclusive o meu bloco, o Gigabloco, com concreto solar. E aí estourou e as pessoas começaram a fazer e aí vieram os problemas. Então hoje, assista essa aula que ela é muito supimpa para você ter um norte e você decidir o que você quer fazer. Ok? Vamos lá então. Bom pessoal, vou tentar dar uma aula para vocês aqui agora, para vocês entenderem essa diferença entre os dois tipos de concreto solar que se fabrica. Então, vamos começar assim, pelas vantagens e desvantagens. Existe um preconceito aqui no Brasil em relação ao concreto solar com pó de alumínio, acha-se que é caro, etc., é mais difícil fazer, e agora a gente vai tirar essa dúvida. Em primeiro lugar, o concreto solar com pó de alumínio, ele já começa ganhando, tendo uma vantagem grande, por quê? Porque ele não agride o cimento e nem agride o aço, como o lauril, o éter de lauril e como o próprio aço sulfônico agride o cimento. Então eles são tensoativos que agridem o cimento e agridem também o aço. Não é à toa que eu falo que sempre é difícil fazer o concreto solar com a espuma, por quê? Porque existe essa briga de gigantes. O lauril e o éter de celulose e o aço sulfônico, geralmente, eles agridem e a longo prazo isso dá um problema danado. Né? A longo prazo, como aqui no Brasil nós trabalhamos muito com ferragem armada, então a longo prazo realmente é um tiro no escuro, para você entender. É principalmente para aquelas pessoas que fazem aqueles famosos blocos podres e usam aqueles blocos podres, que eu falo podre, e usa aquele bloco do mesmo jeito, principalmente se for vazado. Né? Então por isso que eu sempre mostro que meus blocos são maciços, são estruturais, por quê? Por causa que é complicado realmente de fazer concreto solar com espuma, porque ela agride de fato o cimento. Isso é fato. Isso aí, então é o seguinte, primeira vantagem, concreto solar com pó de alumínio. Claro, por quê? Porque ele não agride o cimento e o aço. Então já é a primeira vantagem do concreto solar com o pó de alumínio. Com espuma você tem que usar ali tensoativos, sulfactantes. Então tensoativos, sulfactantes, detergente, agride o aço e agride o cimento. Com o pó de alumínio você vai fazer como? Com o pó de alumínio você vai usar agentes exotérmicos. Então você não tem necessidade de usar aqui em cima nenhum tipo de tensoativo sulfactante ou sulfactante, por quê? Porque é o sulfactante que agride o cimento e que agride também o aço. No caso, lauril, ácido graxo, ácido sulfônico, essas coisas, agride o cimento. Então, a primeira batalha aqui pelo concreto solar com pó de alumínio já está ganha, por quê? Aqui não tem agressão. As vantagens, não agride o cimento, não agride o aço, e aí, seca mais rápido. E por que que com o pó de alumínio ele seca mais rápido e com a espuma ele demora mais? E isso eu já falei, porque é uma briga de gigantes. Como você usa ali um agente exotérmico, ou seja, você se vê obrigado a usar um agente que gere calor para você fabricar o concreto solar com pó de alumínio. Você tem que usar. Por quê? Porque o pó de alumínio depende desse agente de calor para reagir e produzir o hidrogênio, que é o gás que vai deixar aquela massa ali aerada, leve, tá certo? Então, somente pelo fato de que ele precisa usar um agente exotérmico, ou seja, que gere calor, e logicamente gerando calor na sua massa, a água vai secar mais rápido.
Capite? Não precisa nem ser muito Einstein para saber que vai esquentar o negócio e vai secar mais rápido o seu bloco de concreto solar. Segunda vantagem, e é muito importante isso, porque você procura uma desforma mais rápida do seu concreto, tá certo? Do seu bloco, seja gigabloco, seja um painel pré-moldado que você está fazendo. Aí agora existem várias formas de você fazer o concreto solar com o pó de alumínio. Isso que muita gente não entende e acha que é caro pra caramba. Por quê? Porque existem várias formas de se fazer o concreto solar com pó de alumínio. Tá um vento danado aqui, mas vamos continuar. Você faz ele com o cimento, areia, mais um agente de calor e o pó de alumínio. Aqui eu vou fazer uma parênteses aqui para vocês. As empresas como Precon, Celucon, Ciporex, as empresas no Brasil que produzem o concreto solar airado, que é normatizado aqui no Brasil, que tem norma inclusive, então elas produzem o concreto solar com uma grande quantidade de pó de alumínio, e agora eu vou explicar para vocês por quê. Porque elas precisam aumentar o volume da massa em até 4 vezes, ou seja, 1 litro daquela medida tem que dar 4 litros da mesma medida, ou seja, aquela massa que você fez, ela vai crescer até 4 vezes, geralmente entre 3 e 4 vezes, e para isso você precisa então de um forno. Por quê? Porque a partir do momento que ela atinge ali 100 graus, certo? Então você já tem que dar um choque térmico, um choque de calor naquela massa, para ela parar de crescer igual um bolo. Você faz um bolo e você coloca lá, usa o fermento vai começar a crescer aquela massa, e você coloca aquele bolo aonde? No forno para assar. Para quê? Desidratando a água, então você corta aquele processo indefinido de crescimento, porque se continuar crescendo, o que vai acontecer? Vai perder a estabilidade da massa e vai partir, vai rachar tudo, tá certo? Por isso que não se usa cimento CP5, por exemplo, para fazer um reboco, porque trinca, racha, perde estabilidade. Com o concreto solar, com o pó de alumínio, para se fazer aumentar o volume da massa, então, usando muito pó de alumínio, e não é tanto assim, mas uma quantidade entre 10% e 15% da quantidade de cimento, você tem ali um aumento de volume da ordem de 3 a 4%. E então você precisa realmente usar um forno de autoclave, um forno, qualquer forno, para você fazer um autoclave ali, ou seja, para você secar rapidamente aquela massa e você estancar o processo de crescimento daquele material, tá ok? Senão ele vai crescer até parar a reação exotérmica e parar, logicamente, a reação do gás do hidrogênio. Bom, isso aí, ponto, já entenderam. Mas como nós vamos fazer o concreto solar com pó de alumínio aqui no Brasil, diferente da Ciporex, diferente da Celucon, da Precon, porque nós não temos forno. Agora que vai entrar o X de jogada. Agora que vocês vão ver. Bom, agora nós vamos ver as maneiras de você fazer o concreto solar com pó de alumínio e que seja mais vantajoso para você, e como é mais vantajoso para você, e você vai entender agora. Nós não usamos o agente pó de alumínio para aumentar o volume da massa, a não ser que você tenha um forno. Porque se você não tiver um forno, aumentando demais o volume, aquela massa vai partir. Então você não vai fazer esse movimento de colocar pó de alumínio demais. Então nesse aspecto, o que acontece? Você vai usar uma pouca carga de pó de alumínio. Então, maneira de fazer. Você pode fazer ele usando uma areia, geralmente uma areia fina, mais o cimento, mais o pó de alumínio, mais um agente exotérmico de calor. O próprio agente isotérmico vai fazer essa massa acelerar a secagem dela e ter uma secagem muito mais rápida do que a secagem com a espuma, sem sombra de dúvidas. Segunda maneira de fazer, você usando cimento, areia mais o cal. Aqui agora entra o cal, para vocês entenderem. Cimento, areia mais cal, pó de calcário.
mais o pó de alumínio, mais algum agente exotérmico. O próprio cal já é um agente de calor, aí com outro agente exotérmico você vai gerar calor ali. A terceira forma de fazer, o cimento mais o cal, mais o pó de alumínio, mais um agente exotérmico, mais fibras, que se escrever aqui, mais fibras. Mais fibras. O que é um agente exotérmico? O cal é um agente exotérmico, o gesso é um agente exotérmico, aditivo estabilizador, você precisa colocar também, isso eu vou falar em outra aula. O silicato de sódio é um agente exotérmico e o próprio formeado de cálcio também são agentes exotérmicos que geram calor. E vai acontecer o quê? É muito simples. Você vai fazer um concreto solar, onde você vai ter um controle de estabilidade dessa massa. Você vai deixar a massa apenas mais leve, porque essa é a sua intenção de fazer um concreto solar. Então descobriu-se que as grandes empresas que trabalham com concreto solar no Brasil e no mundo todo, elas trabalham com o concreto solar, com o pó de alumínio, porque elas não querem ter dor de cabeça, não querem ter reclamação depois, sabem que o pó de alumínio não gera essa deficiência no concreto solar, sabem que o ácido sulfônico e o lauril dão esse problema no concreto solar com o próprio cimento e na própria ferragem. Então lógico que eles não querem dor de cabeça, então por quê? Aí eles usam o pó de alumínio em grande quantidade para aumentar na massa. No seu caso, você quer fazer um bloco perfeito, que você possa controlar ali a densidade do bloco realmente, cada lote que você fizer, você fazer uma coisa igual, então tá aqui. Tá bem explicado aqui agora. Quando você utiliza o pó de alumínio junto com o pó de calcário, no caso o cal virgem, sabendo os traços definidos certinho, você vai aquecer aquela massa vai secar muito mais rápido que o concreto solar, não importa o lugar que você esteja, se esteja aqui no sul do Brasil, se esteja lá no Nordeste que é quente, você vai ter uma reação melhor, você vai ter um produto mais bem acabado e você não vai ter dor de cabeça. Então tá aqui. Caso você queira, você pode fazer o curso com a gente, do concreto solar com pó de alumínio, e a gente tem inclusive o curso avançado, onde a gente ensina a desformar ali 10 minutos ali, rapidinho. Se você gostou dessa aula, se você chegou até o final aqui, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like aí para ajudar a gente no nosso canal, porque eu faço isso porque eu gosto de fazer, porque eu sou apaixonado pela matéria, sou apaixonado por gigabloco, o bloco que eu criei, e eu faço isso porque eu gosto de fazer. Então deixa o seu like lá e ajuda a gente. Caso se interesse pelo curso com pó de alumínio, é só entrar em contato com a gente. Obrigado a todos.